Chegou a mestra. Boa noite a todos. Vamos chegando. Já te enviei o convite, Liane Zink. Oi! Que emoção! Alguém me belisca que eu tô aqui ao vivo com Liane Zink. Conta com você! Eu já tô com a roupa de ir desde a semana passada, Liane. Nem sabe. Então, boa noite a todos. É com imensa alegria que eu estou aqui nessa noite, diretamente do Rio Grande do Norte. Para quem não me conhece, quem está chegando do Instagram da Liane Zink, meu nome é Joana, eu sou psicoterapeuta clínica, tenho formação em psicologia clínica com foco em análise bioenergética pelo Libertas e estou trilhando o caminho para a CBT, né? Parabéns! Para ser psicoterapeuta, analista bioenergética internacional, né? Seguindo os passinhos. E hoje estou com essa mulher que é, assim, a filha de Freud. Então, Liane, essa Liane Zink, eu vou falar um pouquinho aqui sobre o extenso currículo dela, né? É psicoterapeuta corporal, formada já em análise bioenergética pelo Instituto Internacional de Análise Bioenergética. Já teve conhecimento com o Lowen, já teve pertinho com o nosso grande mestre, com David Boadella, Flores em Vida, né? Que ainda vive em Zurique, produzindo. Verdade. Zurique não, é Haydn, né? É Haydn. E Aiden, a Suíça. é diretora do IABSP, que é o Instituto de Biossíntese de São Paulo. Trabalha com grupos na Alemanha, em Portugal, na República Tcheca, no Japão, Israel, Moscou. Meu Deus do céu, essa mulher é a Mulher Maravilha. Foi fundadora e diretora do Ágora, Centro de Estudos Neo-Haitianos do Brasil, e atualmente é diretora do Ágora na Alemanha. Não acabou não, viu, gente? É co-presidente da Associação Alemar do Instituto Internacional de Biossíntese, OABS, e é certificada em Sistêmica Familiar por Bert Hellinger. E além de tudo isso, ela é patrimônio histórico da psicologia corporal do Brasil e do mundo. É só isso. Liane Zink. Obrigada, Tá aí, Joana. ó. Dante falando, viva a nossa matriarca. Então, eu com esse afeto todo no meu coração, convidei o pessoal, Liane Zink, para saber um pouco. Fiquei curiosa sobre o trabalho dela, que ela mencionou que tem trabalhos, fez trabalho com profissionais do sexo, né? E aí eu fiquei super curiosa dessa parte e quero ouvir de você, Liane, o que é que as pessoas não sabem sobre Liane Zink, né? Como é que foi, como você iniciou na psicoterapia corporal, Liane? Joana, primeiro eu quero dizer boa noite a todos. Obrigado por vocês estarem aí. Muito obrigada pelo convite, Joana. Eu me lembro que a gente se conheceu pessoalmente em Natal. Sim, sim! Eu esqueci de dizer isso exato. Olha, pessoal, eu já tive a oportunidade de estar com Liane Zink numa aula aqui, né, na Escola de Biossíntese de Natal. E a mulher, quando eu tiver netos, eu vou dizer, olha, eu conheci Liane Zink, que é filha de Boadella e neta de Lowen. É aí, mas muito gostoso estar aqui com você, Joana. Adoro tua energia e vamos lá conversar sobre nossas loucuras hoje. Porque quando a gente falou do título e tudo, né? A gente ia falar aqui, eu achei. Não, pela primeira vez eu vou falar de tudo isso, Joana. É inédito, entendeu? Você escolheu uma coisa que a gente vai se divertir aqui, porque é inédito, entendeu? Informações e Liane Zink como você É, nunca viu.
Exatamente. Então, uma delícia estar aqui com você, com todo mundo que está aí, muita alegria. Quando eu comecei, quando eu comecei a sair das quatro paredes, ou porque quando eu comecei tudo isso aí, Joana, eu comecei com uma psicanálise completamente ortodoxa lá em Curitiba. Algo assim, ó, que o meu terapeuta entrava por um lado e saía pelo outro, eu nem enxergava a cara dele. Então, pense, as quatro paredes, a importância das quatro paredes, daquele setting, que eu só vi a cara dele quando ele morreu. Pense bem. Antes eu nem tinha visto a cara do meu psicanalista. E fiquei muito tempo com ele, me formando, né, lá em Curitiba, e foi muito interessante. Mas, na verdade, o que eu vou te colocar é quando começou mesmo toda a minha transgressão. Porque a minha transgressão começou na Bahia, com Emílio Rodrigues. O Emílio Rodrigues é um grande psicanalista argentino, presidente da Associação Argentina de Psicanálise, presidente da Associação Europeia, lá na Espanha, de psicanálise, com os livros reescritos de Freud. E quando eu conheci Emílio na Bahia, porque eu fui morar na Bahia, eu tenho orgulho de ter um filho soterapolitano, sabe? Nasceu um filho na Bahia. E eu cheguei na Bahia exatamente junto com o Emílio Rodrigues e a Marta Berlim. E, na verdade, o conhecer deste Emílio Rodrigues foi ele que me apresentou Lowen nos anos 70. Pensa bem, foi um grande psicanalista lacaniano que me apresentou a Lowen. Não foi ninguém da bioenergética, da psicoterapia corporal ou haitiana. E nesse momento que eu fui morar na Bahia, eu já tinha participação em movimentos haitianos brasileiros, né? Nos anos 70. Mas o Rodrigues chegou de Nova York e falou: Liane, eu conheci um homem lá que é a sua cara. E ele se chama Alexandre Lowen. Eu falei: uau, não, como é isso? E todas as questões psicanalíticas que eu estava tão envolvida, o Rodrigues dizia: eu sou um transgressor. E aí, imagine você aprender com alguém que fala: eu sou um transgressor, um grande psicanalista argentino. Isso foi me dando uma liberdade na vida. Toda a minha formação foi uma formação com ele, com a Marta Berlim, de dirigentes de workshops e de grupos. Eu aprendi muito mais com ele a trabalhar com grupos do que aprendi no psicodrama, porque eu sou formada em psicodrama também, né? Então, os nossos workshops na Bahia eram completamente, primeiro, transgressores, e segundo, completamente. Eu ficava assim, ó. Nossa Senhora, vários livros escritos desse movimento baiano total, né? Que muita gente foi para Lacan e eu fui uma das que fui para a terapia corporal por causa do Emílio Rodrigues. Dante Pense, está perguntando qual foi o ano. 1973, Dante, porque em 75 eu já morava na Bahia e tive o meu filho lá na Bahia, o meu bebê lá na Bahia. Mas ser treinada por um cara que dizia para você: ah, eu sou um transgressor e um grande psicanalista, ele trazia coisas que a gente fazia que vocês não podem imaginar que aprendizagem incrível eu tive com o Emílio Rodrigues. Técnicas, além dele ser lacaniano, técnicas incríveis de psicodrama, de trabalhos corporais. O Emílio, quando ele aprendeu a fazer grounding lá com Low em Nova York, a gente fazia grounding nas areias de Copacabana. Pense, éramos três pessoas importantíssimas. Eu, Sandra Guimarães e a outra Sandra, que ele nos levava para Copacabana e dizia: nós vamos fazer grounding, entendeu? E ensinava aquela postura, e todo mundo passava e olhava, e nem aí, né? Nem aí naquele momento.
Então, todas as coisas que ele foi rompendo com todo esse setting, né? Com toda essa coisa das quatro paredes que a gente colocou aqui, eu não vou falar muito só da minha história, eu quero conversar outras coisas com você, entendeu? O que esse rompimento, porque era um rompimento também, pense bem, pós-ditadura, 1970, o psicodrama já estava toda também, porque o psicodrama chegou no Brasil muito antes da bioenergética. Eu já fui fazer a minha formação psicodramatista. A Marta trazia todos os argentinos de psicodrama para a nossa formação, porque o Emílio e a Marta, o Rodrigues e a Marta moravam em Salvador, então eu não via eles uma vez por mês só, entendeu? Eles eram, imagine, aqui começa o rompimento de settings. Eles eram meus terapeutas, meus formadores, meus terapeutas de casal, meus supervisores e moravam na minha casa. Pense. Aí já começam, quando eu morava no Rio, eles moravam na minha casa. Joana, eu me lembro da maior interpretação que o Rodrigues deu na minha vida, foi sentado na minha sala de jantar no Rio de Janeiro, falando, interpretando a minha comida, como estava interpretando a minha sexualidade. Pensa só, eu caí E disse que daquele... acordou, chegou na... Ah, meu psicanalista. Não, e falando da minha comida e da minha sexualidade, quanto a minha comida estava conectada com a minha sexualidade, mas isso no meio da sala. Hoje em dia, quando as pessoas falam assim, mas será que pode isso com aquilo? Será que rompe coisas? Eu penso, nossa, eu tive o privilégio de romper o setting de uma forma transgressora, profunda, entendeu, Joana? Não era uma coisa assim superficial, era profunda mesmo, né? Então, o que a gente tinha ali com o Rodrigues e a Marta foi de uma preciosidade, de uma aprendizagem, porque ele trazia Lacan, Freud, Melanie Klein, ele começou sendo kleiniano, né? E depois bioenergética, depois psicodrama, Gestalt, eu tive um curso de Gestalt, e até da Basso, que também veio para a Bahia, daí traziam todos os psicanalistas da Argentina, que nesse momento estavam com uma questão política muito grande na Bahia, e eu ajudava a passar eles para ir no aeroporto, para eles irem embora fugindo de Buenos Aires e de toda a ditadura lá, para irem para a Espanha. Então, você imagine, política, sexualidade, aprendizagem, tudo junto. Que setting é esse? Que quatro paredes são essas? Né? Que no começo eu entrei numa quatro paredes bem engessada e depois essa coisa fez assim. Eu vou te contar um sonho que eu tive na vida. E porque eu acho que esse sonho, além do Rodrigues e da Marta, também empurrou as quatro paredes para fora da minha vida, né? Eu tive um sonho, porque o meu consultório aqui em São Paulo tem um jardim e uma parede ali na frente. E o meu sonho era que eu tirava aquela parede da minha frente e subia numa estrada, né? Como se eu precisasse mesmo desta liberdade. E aí o Ron Robbins, que foi o que me ensinou, né, a trabalhar sonhos na bioenergética, um dos grandes trainers da bioenergética, trabalhou esse sonho como se fosse minha garganta, porque é o sonho projetado no corpo, né, que eu trabalho até hoje, um grande aprendizagem que eu tive com ele. E a garganta era a tal da estrada que chegava no topo, que era a minha cabeça, e a necessidade de liberdade que eu tinha de pegar essa estrada. Então, o setting, para mim, sempre foi de uma amplitude enorme. Essa questão do Rodrigues abriu, mas abriu o setting, Joana, a sair das quatro paredes, significa uma amplitude de vida muito grande, né? Muito grande essa amplitude. Não é você não ficar com aquela coisa aqui e achar que aquela é a regra.
à medida que o Rodrigues, que é um homem que eu respeitei mais na minha vida, com todos os livros, ele reescreveu todos os livros do Freud e disse, olha, somos transgressores, e eu vou te contar que as melhores interpretações que ele me deu na vida era quando a gente estava fora do setting. E aí eu comecei a pensar, bom, mas o que é isso? Que quatro paredes são essas? Será que elas realmente nos protegem ou nos apertam? Né? Nos tira a criatividade ou nos deixa voar aonde a gente precisa voar? Tem algo que eu sinto que eu não aguento, é essa história de um terapeuta muito apertadinho, tá? Sabe assim, na página 25 do livro, não sei o que, está escrito o quê, sabe? Não está escrito nada, né? Está escrito a tua relação aqui. Aí, depois de toda essa experiência da Bahia, o Rubens, eu vi que o Rubens estava aí. O Rubens foi uma das pessoas que primeiro me convidou para ir para o exterior e me abriu muitas portas, eu agradeço muito eles, mas eu fui morar na Alemanha, porque o meu marido, enfim, trabalhava numa empresa alemã e a gente foi morar lá na Alemanha. E na Alemanha eu comecei um grupo, assim que eu fui morar na Alemanha, nos primeiros momentos comecei a cozinhar, a cuidar de criança, eu falei, não, não posso, não sou eu essa. E aí fui, finalmente arranjei lá os meus grupos de trabalho, que eu estou até hoje, Joana. Tem um grupo que eu estou até hoje. Foi e ficou. Fui e fiquei trabalhando com eles até hoje. Convidei muitos amigos para irem lá no meu grupo, mas nunca deu certo. Então, eu sou a coordenadora deste grupo da Alemanha até hoje. Na verdade, a maioria deles são psicanalistas. Aí, um dos meus clientes lá da Alemanha psicotizou, pirou, né? Aquela época que a gente trabalhava todas essas catarses, porque catarse também como o Lowen trabalhava e na forma como a bioenergética trabalhava, também era romper as quatro paredes, entendeu? Quando eu conheci o Lowen, eu juntava o Lowen com o Emílio Rodrigues e eu dizia, nossa, realmente tem que ser muito criativo e abrir essas paredes mesmo, porque o Lowen trabalhava rompendo situações que naquela época faziam muito sentido e que foram super importantes para mim também. O meu história, o Lowen foi meu terapeuta e meu formador, meu supervisor. Eu também, como com o Emílio, fiz tudo com o Lowen, né? Naquela E eu época, tô aqui com ela, viu, gente? naquela época era assim. O meu cliente da Alemanha, ele psicotizou. E aí, lá na Alemanha, quando uma pessoa desorganiza e psicotiza, eles imediatamente colocam a pessoa numa clínica, né, para psicóticos. E ele pediu, pelo amor de Deus, que eu fosse lá encontrar com ele, que eu fosse lá dar uma sessão para ele, veja. E eu fui lá na clínica, ainda com medo, né, daqueles alemães todos lá, e tinha uma relação muito forte com ele. E aí sentei com ele, fiz um monte de exercícios, uma grande relação com ele, porque é nisso que eu acredito, né? Nessa compaixão de abrir o coração. Eu saí da sessão com o meu cliente lá, nessa história, e olhei para minha bolsa e falei assim, claro, a minha profissão está na minha bolsa. Eu levo a minha bolsa onde eu quero. Não está no set. Essa foi uma profunda conhecimento meu naquela hora, um insight. Afinal, eu era filha do Emílio Rodrigues. O Lowen disse uma vez para mim assim, e é engraçado que a Mariângela Donice sempre fala. O Lowen falou assim: você é uma mulher extremamente bioenergética. E isso ficou também, sabe? Ter sido nomeada assim pelo Lowen, né? Foi uma coisa importante também. Com Então, certeza. pois O cara que inventa a bioenergética dizer você é uma mulher bioenergética, eu não imagino elogio maior que esse. exatamente, foi de uma importância enorme para mim quando ele falou isso, né? Como ele estivesse enraizado. O Rodrigues dizia, somos transgressores. E o Lowen dizia, rompa, vai, você tem que fazer a bioenergética. E naquela época das catarses fortes. Hoje,
todo mundo fala mal das catarses, porque as pessoas não sabem fazer catarses, entendeu, Joana? As catarses bem feitas também é uma transgressão hoje em dia. Também é importante, onde, quando se organiza essa catarse para o cliente, até para clientes esquizofrênicos, organiza o sujeito, não quebra ele. Claro que naquele momento, onde tudo era muito catártico, e o Lowen fazia muito com uma precisão cirúrgica. O Lowen era um cirurgião. E a gente foi aprendendo, não, a fazer essa história de fazer catarse com vínculo, com grounding, com reorganização da pessoa. E poucas pessoas sabem isso, Joana, poucas pessoas sabem isso. Hoje em dia, por isso que falam mal, mas poucas pessoas sabem isso. Então, acontecia isso quando eu tive um insight de que realmente as quatro paredes não tinha nada a ver, entendeu? As quatro paredes eram a bolsa que eu levava onde eu ia. E aí começou a aventura da minha vida, daquele sonho de tirar a parede da minha frente, de seguir aquela estrada e ir para o mundo, numa época realmente de grande contracultura, de um Brasil florescendo nisso, que tinha a ver com Chico Buarque, com Gilberto Gil. A gente estava nessa história da efervescência de tudo isso aí, né? Um cantinho, um violão, entendeu? Um cantinho, um violão, né? É isso aí. E Estão aí, dizendo que você é uma mulher alada, Leandro. sabe quem me batizou com isso aí? O Jaime Penerai. Adorei quando o Jaime falou. E aí eu fui abrindo as paredes. E a primeira grande abertura que eu fiz, antes de ir para a Europa, antes de morar na Alemanha e tudo isso, eu trabalhei com soldados do Vietnã que chegaram do Vietnã nos Estados Unidos, porque eu me Que formei. desafio, que desafio. Desafio. Eu me formei, eu fiz uma pós-graduação, não uma pós-graduação, uma especialização em Houston, na Universidade de Houston, no Texas, que eu me lembrei agora para dizer uma coisa importante, que é assim, a minha primeira experiência foi com crianças autistas. E eu usava lá com as crianças uma aprendizagem, Joana, que eu digo, ser terapeuta tem que trabalhar com crianças autistas, entendeu? Para aprender esta comunicação total. E eu trabalhava com um método que chamava o método Korbinski, que era de Buenos Aires, que tinha lá um professor que passava esse método. Você tirava a roupa, ficava só de sutiã e trabalhava com o bebê na pele, sabe? O bebê vinha para cá, vinha para lá, você ia esfregando, ia Que acordando. especial. E acordando todos os sentidos do bebê de uma forma incrível, você não acredita. Me deu uma experiência muito grande. Quando eu fui para os Estados Unidos, em 1968, olha só quantos anos, meu Deus, eu não vou mais dizer datas. E eu fui num centro, porque eu fui trabalhar lá, eu fui trabalhar num centro de soldados vindos do Vietnã. E ali já não tinha parede nenhuma mais no meu consultório, só realmente o meu conhecimento guardado na minha bolsa. E naquela época eu ainda era muito menina. E que bolsinha. Soldados que vinham drogados, sem perna, sem braço. Foi uma experiência, Joana, que até hoje eu ainda lembro de tirar de dentro da morte desses soldados uma coisa de vida. Era quase como falar, esse corpo vai ter que pulsar de novo. E sabe como a gente trabalhava lá? Sabe esses sacos de luta, né? De boxe? Então você punha, também não tinha tudo para você de estu e essas coisas, né? E aí a gente trabalhava com eles de novo numa época muito grande de catarse, né? Lembra bem, né? E aí, com todo esse trabalho de socar, gritar, dizer, foi um trabalho onde eu aprendi muito
medo de trabalhar com catarse, com as pessoas machucadas, com as pessoas que... É isso que eu te falo. Com as pessoas que vinham muito mortas. Morfina, havia muita morfina com os soldados do Vietnã, porque a dor era muito grande. Então, é uma coisa assim de você tirar de dentro das sensações de morte dele um pouquinho de vida, de que eles pudessem pulsar na vida. Então, este foi um grande trabalho fora das quatro paredes, né? Onde eu aprendi muito. Porque depois, aqui em São Paulo, eu trabalhei no Hospital Psiquiátrico de Araras, que, de novo, aí eu já estava mais formada em bioenergética, tudo lá com soldados, era uma coisa já ainda muito das experiências, né, Joana? Estão dizendo que você já estava pecando com excesso de bagagem. Já tá, pois é. E aí, na verdade, quando eu trabalhei no hospital psiquiátrico aqui em Araras, a gente já experimentava, olha, isso início dos anos, final de anos 70. Final de anos 70, há muito tempo que eu estou nessa jornada, entendeu? E aí a gente já fazia a história de trocar um remédio por um grounding, trocar um remédio por um exercício. E quanto isso deu certo no trabalho das esquizofrenias, das psicoses. E claro que tinha uma equipe enorme de médicos, e os médicos, nesse momento, não aceitavam a gente. A gente trabalhava feito louca, trabalhadoras braçais, eles deixavam a gente tirar um remédio e fazer essa coisa, de fazer um exercício, mas eles não aceitavam a gente nas discussões teóricas e nas discussões do caso. Uau, você pode imaginar como eu me sentia? Eu tô tentando aqui imaginar uma pessoa dizendo não para você. Eu chorei dizendo, você não pode participar das reuniões teóricas e de estudo de caso porque você não é médica. A minha luta que eu tive, isso tudo, por quê? Porque a gente saiu das quatro paredes, entendeu? Porque a nossa experiência que o Lowen bancava e que o Rodrigues bancou era sair das quatro paredes, né? Então, eu briguei muito com os médicos para que a gente fosse aceita dentro das lutas, de estar discutindo com eles as questões teóricas. Aí eu quero parar só um minutinho de falar que, na verdade, as quatro paredes saíram da minha frente sempre na minha vida, para dizer a importância da análise do caráter que eu aprendi. Quando eu aprendi a análise do caráter, e eu sabia já, eu gosto muito do caráter e sei falar sobre caracterologia muito bem, na verdade, Joana, era a única linguagem que os médicos aceitaram. Porque antes, realmente, a gente chegava lá para os médicos e dizia, eu senti uma borboleta na barriga. O Rubem está dizendo que hoje os médicos nos procuram. Exatamente, o Rubens sabe isso. Então, mas a gente não tinha linguagem. A gente não tinha linguagem no hospital. Eu trabalhei muito tempo lá naquele hospital. E a gente chegava lá e dizia, eu senti um frisson, eu senti uma borboleta na barriga, entendeu? Quando eu comecei a entender as questões caracterológicas, eu podia chegar lá e dizer, bom, são questões orais, são questões esquizofrênicas, são questões isso. E eu tinha palavras que eles respeitaram, entendeu, Joana? Mas foi uma... Eu quero que vocês saibam que realmente é muito pesada a minha bagagem, porque eu tive que lutar muito para que hoje a gente possa ter os médicos, para que hoje a gente possa entrar nos hospitais e ser respeitada. Mas foi uma luta muito grande, né? Então eu vou continuar com as minhas histórias de sair das quatro paredes, né? Porque quando eu descobri que eu levaria a minha conhecimento aonde eu fosse, que eu não precisava desse setting. Na verdade, o setting é o setting do possível, é a clínica que você cria internamente, é a clínica que você
tem dessa ressonância profunda com o teu cliente, né? E aí eu fui trabalhar, além dos soldados do Vietnã, na Rússia. Quando eu fui para a Rússia, Joana, primeira vez que eu cheguei na Rússia, eles me trancaram no 25º andar, tiraram a chave e me deixaram trancada lá, porque eu cheguei na Rússia ainda num momento comunista muito forte. Cheguei em 87 na Rússia, pense bem, nesse movimento ainda, toda a parte de comunismo lá, e eles não queriam que eu saísse. Só que, veja bem, no dia seguinte eles vieram me buscar, eu estava com a Cristina Couto, que começou a ficar em pânico, eu preciso sair daqui. Eu falei, não vamos sair daqui, a gente vai ficar... Respira! Começou a ficar fóbica, eu falei, não, nós vamos ficar quieta aqui, fechadas aqui, até amanhã. Aí no dia seguinte eles vieram nos buscar. Nos vieram nos buscar e o consultório. O consultório era um buraco que você descia assim, parecia um abrigo antiaéreo, sabe assim? Frio, úmido, não tinha um colchão, não tinha um lencinho de papel, fazia todo mundo assim, não tinha nada, entendeu? Estava tudo nesta... E você, na tua criatividade de entender, eu estou fora do meu setting, mas eu não me perdi de mim. Eu continuo tendo a minha experiência. E foi uma experiência... Então, até hoje não tem material. Pense bem, eles não têm material que você precisa. Ah, leva um colchonete, vamos levar um... Que colchonete, gente? Vai sentar no chão e vai entender como é que você vai trabalhar. Isso não... Todo esse material, que às vezes eu vejo as pessoas ficarem, ai, tem que levar um estudo, tem que levar um colchonete, tem que levar uma raquete, tem que levar... Não tem que levar nada. Tem que levar você e a tua experiência e a tua possibilidade de estar em compaixão, de estar em ressonância, certo? Você tem que levar isso. A Ana Silvia estava lá comigo, ela viveu como não tem nada. E você tem que, a partir de você, da ressonância... A gente trabalhou na Rússia, nem sei se foi quando a Ana Silvia foi comigo, onde 2 dias antes tinha havido uma bomba no teatro. E 3 dias depois eu estava lá naquele teatro, metade destruída, metade nós lá dentro fazendo bioenergética e trabalhando o trabalho corporal. Veja, isso indica que não tem nada de setting que te faz dizer, é aqui que eu sou terapeuta, aqui que eu me nomeio. É você que se nomeia terapeuta. É você que se batiza terapeuta e se legitima, né? Aonde for, sem material, com material, o que seja, né? Essa presentificação, esta realmente tudo isso aí que a gente trabalha. Tive a oportunidade de participar de um trabalho dentro da minha formação que Maria José fez um stool com um colchonete. Ela criou um stool com um colchonete ali no momento, né? O que tinha, foi o que tinha. Então... É isso aí, é o que tem, né? Não adianta a gente ficar achando que o melhor é que faz o setting, né? Que é o grande stool que faz o setting. Quem faz o setting é a tua possibilidade de se legitimar terapeuta, né? Aí, uma outra coisa que eu vivi também, além de... Eu estava trabalhando em Israel. E eu fui trabalhar em Israel justamente no lugar mais ortodoxo que você possa imaginar de Israel, lá no bairro de ortodoxo. Porque era filha do rabino que coordenava o trabalho lá. Bom, e lá estávamos, e lá na sexta-feira, eu tenho que respeitar, porque isso também é o que eu aprendi com tudo isso, desde os soldados do Vietnã, é o respeito forte pelo outro e pela cultura, né? O meu setting é a cultura. Eu geralmente chego uns dias antes para entender a comida, os cheiros, como eu retomo a comida, as pessoas, olhar na rua, entendeu? E eu estava lá em Israel e uma das mulheres lá, a filha do rabino, por sinal, não, a mãe estava lá. A filha estava na casa dela, ali ao lado, e começou a abortar. E na questão do aborto dela,
ela não podia sair do bairro porque carro não anda na sexta-feira, porque eu acendia a luz, às vezes eles gritavam comigo, entendeu? E eu acendia a luz sem saber. E aí eu fiquei dando workshop o final de semana inteirinho, na maior angústia, porque eu não posso atravessar nenhuma cultura. E esta foi a grande aprendizagem do meu ser terapeuta. O Rubens, que está aí, tem grandes aprendizagens também, né? Então, o ser terapeuta que você vai acordando, o Bodella diz que todos nós temos um ser terapeuta interno. Ou você acorda ou não acorda, certo? E aí, só depois, na segunda-feira, no domingo à tarde, que ela pôde ir para o hospital para poder abortar. E eu pensava, ela vai morrer. E eu estou aqui fazendo esse workshop, eu quero ir para casa. Sabe, essas coisas. É que o teu ser terapeuta, esse enraizar no teu corpo, não na terra, é enraizar no teu corpo. Eu penso muito mais ground em como pensa o Kahneman, essa firmar-se no campo biológico que o Kahneman fala e firmar-se na tua alma, que é o que o Bodella fala. Eu não tinha outro ground, porque a terra que eu estava me mexendo era uma mulher abortando durante o final de semana inteiro que podia morrer. E Eu eu, preciso de um terapeuta. Ah, a terapeuta sou eu. sabe, assim, a terapeuta. Então, esse enraizar-se biológico, que fala muito o Kellerman, né? E esse enraizar-se na alma era o que eu tinha. É o que eu tinha para esperar passar, para ir rezando para que ela não morresse, né? Então, essa também foi uma experiência onde o setting não vale nada. Essa coisa de. Não é que não vale nada, é que também não vamos fazer dele o nosso Deus. É isso, entendeu? Porque muita gente faz isso. A outra coisa muito importante que eu trabalhei, que até escrevi, estou escrevendo um livro e estou escrevendo sobre essas peripécias. Em primeira mão aqui para vocês, Liane Zinck Pois é, escrevendo um livro. finalmente, e escrevendo dessa, porque uma mulher sul-americana, viajando pelo mundo desta forma, de novo, o Rubens está aí, ele me abriu, ele e a Esther Frank me abriram a experiência que eu tenho até hoje. Eu estou na Rússia desde 1989 até hoje, com pessoas que começaram lá comigo, em Tá 1989. aqui, já tá formando uma filhinha da pré-venda. Aí eu tive Delícia. outra experiência de quebras das paredes, né, das 4 paredes aqui, dessa do setting interno, né? Esse setting que você tem na confiança em você mesmo, na ajuda das pessoas, nesse profissional de ajuda. Eu tinha um cliente na Alemanha, que até morreu já, que ele tinha uma ansiedade enorme toda para ir para a Grécia. A paixão dele era a Grécia, Joana. Paixão. E eu, lá no meu grupo da Alemanha, que é um grupo meio louco, assim, igual foi o primeiro grupo do Jaime, da Grace, aqui da Bioenergética no Brasil, que a gente viajava, lembra que a Grace contou? Que a gente viajava, essa sou eu, né? Aí ele falou Depois assim, a gente quer fotos, tá? a gente precisa, eu preciso ir para a Grécia. E ele morreu, olha só que coisa. E eu olhei para o grupo e falei, por que não? Vamos fazer um workshop na Grécia. E todo mundo topou. E lá entramos todos nós, acho que nós estávamos em Bonn, de Bonn para a Grécia, para Creta, e chegamos lá. Cheguei lá, felicíssima, estou aqui na Grécia fazendo um grupo, que maravilha, né? Aí cheguei lá na Grécia, entrei no lugar que eles falaram que nós íamos ter um workshop. A sala era impossível de ter um workshop. A gente tinha 1 metro por 1 metro, sei lá, estava todo mundo assim, um grupo, eram 18 pessoas, não dava para sentar, não dava ali. Eu falei, aqui eu não faço um workshop. Você Isso, falou o quê? Que não fazia? ali eu não fazia um workshop, não vou conseguir ativar o meu ser terapeuta aqui nesse lugar, entendeu? Aí falei, não, não e não. Aí saí
com este moço que queria, era um médico psicanalista de Bonn, que queria muito ter ido para a Grécia, e fomos buscar o lugar do workshop. Bom, subi montanha, porque em Creta é assim, eu vou várias vezes a Creta trabalhar com esse grupo. Subi montanha, encontrei uma oliveira, que você não sabe, parecia que o Divino Espírito Santo estava lá, entendeu? E não tava? Estava, sentei embaixo da oliveira, ao lado da oliveira tinha uma igrejinha grega, ortodoxa, pequena. Eu olhei para ele, né, para esse psicanalista, doutor aí, olhei para ele, olhei para o lugar e falei: aqui vai ser o lugar do nosso workshop. E, Joana, foi um dos workshops mais fantásticos e profundos que eu tive na vida. Embaixo de uma oliveira, ao lado de uma igrejinha bem pequena, ortodoxa. Lá de cima a gente olhava aquele mar azul de Creta, uma coisa incrível, impressionante. As pessoas se atiraram. Às vezes a gente escutava um pastor com umas ovelhas passando, fazendo assim um barulho, e o grupo se atirou em trabalhos incríveis. Este médico que quis tanto ir lá, ele cantava música gregas. E o trabalho dele, porque eu trabalho uma dinâmica do grupo, e dentro da dinâmica de grupo, todos os meus trabalhos eu dou sessões individuais, né? Eu busco do grupo aquele que vai mobilizar o grupo, mas com este meu grupo da Alemanha, eu vou uma vez por ano lá para realmente dar supervisões, dar terapia, nada de supervisão, nada de nada, terapia para eles. Eu sou a terapeuta. E no trabalho individual dele, eu falei para ele: tá vendo essa pedra aqui? Tinha uma pedra ali perto da oliveira, uma oliveira enorme, linda. Só eu mesma, louca, que rompe. Estamos vendo aqui, ó. Só você. Eu rompe o setting desse jeito. E aí eu falei: você vai subir, era final de tarde, você vai subir, ele era um homem alemão grande, você vai subir nessa pedra e vai cantar para todos nós a música grega que você quiser cantar para nós. Fiz o grupo todo sentar assim na frente, no chão, né? E ele subiu na pedra e começou a cantar. Olha, Joana, foi uma das experiências mais profundas. A gente chorava. Mais Estão perguntando aqui profundo. se nenhum guarda passou lá e achou estranho o povo fazendo terapia no meio da rua. Lá no lugar que eu estava, não tinha guarda nenhum. O máximo que podia ter, Letícia, lá, era o pastor com as ovelhas que passavam, mas que ao mesmo tempo olhavam. E acho que a gente fez um campo, um círculo de forças tão grande que ninguém nos atrapalhava. Entendeu? Isso que eu pensei. O campo energético estava tão disponível que não chegou. A gente trabalhou ali naquele. A gente criou um campo. Quando ele subiu na pedra, eram umas 6 horas da tarde, aquele céu azul da Grécia, e começou a cantar. Eu chorava tanto, porque foi algo. Isso é o setting, né? Isso é romper com essa coisa pequenininha, enquadrada desse jeito. O meu peito se encheu de emoção. É toda uma compaixão, é toda uma forma de ligação que eu tenho com eles. Ele morreu, infelizmente, com todos eles, que a emoção era tão profunda, que era mágico. O campo e todo o setting se transforma numa possibilidade da coisa mais incrível acontecer, né? Do mágico entrar, entendeu, Joana? Porque naquela hora foi mágico mesmo. Uma experiência como terapeuta que eu agradeço ter tido umas experiências tão fortes dessa na minha vida
embaixo de uma oliveira. Que setting é esse, né? Que setting transgressor, como dizia o Emílio Rodrigues, que nos levava a fazer bioenergética na praia de Copacabana, entendeu? É esse setting interno, é esta crença de que está dentro de mim a minha sabedoria. Mas eu quero deixar bem claro aqui uma coisa, né, Joana? Eu posso ter a minha bolsa, como eu digo, de conhecimentos, né? Eu posso ter essa sabedoria interna, mas se eu não usar com compaixão, com sensibilidade, com uma presença profunda, com uma questão muito grande de estar conectado com o outro, não interessa. Você pode estar sentado embaixo da oliveira na Grécia, que vai ser tudo algo que não vai dar para você entrar no campo da sensibilidade como eu entrei com essa pessoa. Foi de uma sensibilidade tão profunda que tocou a todos nós. Acho super interessante, Lianezinho, você trazer essa questão, que é realmente muito importante, porque, veja só, existem clientes que podem não estar disponíveis para a Lianezinho, mas estão disponíveis para o terapeuta. Claro. E isso é corporal, é ressonância, é inexplicável. Ou explicável. Eu tinha uma cliente aqui em São Paulo muito paranoica. E ela dizia, eu tenho um jardinzinho, é um homem, eu tenho um jardinzinho em frente à minha sala, como eu falei, né? E, na verdade, ele chegou para mim e falou assim, tá vendo aquela mulher sentada ali? Lá fora no jardim, né? Eu olhava, não tinha ninguém, né, Joana? A paranoia dele, ele era um paranoico esquizofrênico, quase. E eu falei, tô vendo, o que você quer fazer com ela? Ele falou assim, eu quero andar com ela. O pessoal tá dizendo, Lianezinho que viaja, e a gente viaja junto, aí ela viaja mesmo. Tá vendo o negócio ali e tô, é o quê? É isso aí. Aí ele falou assim, eu quero caminhar com essa mulher que veio comigo, lá da minha casa até aqui. Eu falei, vamos. Abri a porta do consultório, perto do meu consultório tem uma pracinha. E eu fiz muita terapia sentada na pracinha, com as pessoas fóbicas, com as pessoas que não conseguiam sair de casa, com as pessoas que tremiam só de vir até o meu lugar. Uma menina veio com a mãe que ela não conseguia sair do carro. Eu falei, vamos para a pracinha. Com este homem que dizia, estamos nós três andando. Eu falei, vamos andar nós três. Se a gente não... O amiguinho imaginário, né? Infantil. Claro! E se a gente não tem medo da cisão, talvez até porque eu tenha tanta cisão, sei lá, se a gente não tem medo... Hoje eu estava dando supervisão das pessoas rachadas, não cindidas, rachadas, né? Se a gente não tem medo disso, vocês lembram de uma coisa rachada que se chama um vaso craquelê, né? Hoje eu estava dando uma supervisão sobre isso. Esse craquelê significa que ele é grudado com fios de ouro. Não sei se vocês sabem disso, e fica uma coisa nova, maravilhosa. Eu sempre fui apaixonada por essa cerâmica craquelê, cujo fio de ouro organiza tudo. Então, quando eu sentei na pracinha com meu cliente esquizofrênico, eu, ele e a mulher que estava com ele, eu sentia que essa rachadura podia ser colocada com esses fios de ouro que criam novas formas, sabe? Novas possibilidades, sem medo da cisão. E por falar nisso, Liane, Faranzini fez uma pergunta que eu acho extremamente interessante, porque você já está falando sobre isso, né? Ela está perguntando aqui se é possível transpor as quatro paredes estando nas quatro paredes, né? Conduzir o cliente a se imaginar fora, transgredir mesmo em quatro paredes. Muito legal a tua pergunta. Gostei também. Porque sim, a gente consegue usar o imaginário até para possibilitar o nosso cliente transgredir também, né, as quatro paredes lá. Não é só, eu estava falando aqui, quando eu rompia tudo isso. Tive muitas experiências de romper, né? Mas a gente pode romper nas quatro paredes também, claro. E é claro
que a quatro paredes, se ela não te espreme, se ela não está grudada no teu nariz, se você não fica o tempo inteiro achando que você tem que seguir o modelito, que o que o Reich disse na página 25, ou que o Freud disse... Que Lowen disse que tinha que ser assim? O Lowen transgredia. O Lowen era um sujeito que permitia a mim, ele sempre, não vou nem te falar, mas da sexualidade ele me ajudava a transgredir. Ele nunca foi... Nunca. E aí, entrando nesse ponto, agora quem vai fazer uma pergunta sou eu. Vamos lá. E assim, é possível levar o cliente a transgredir se eu não transgrido? Ah, essa pergunta é fantástica, né? Porque muita gente... É possível, é possível. Se você não é... Ah, o Rogério, que delícia! Se você não... O Rogério viajou muito comigo para a Rússia e ele sabe a precariedade dos lugares da Rússia, né, Rogério? Mas veja só, eu acho que sim. Porque não significa comportamento, Joana. Significa que você vai entrar no desconhecido do inconsciente do teu sujeito lá, do teu cliente, entendeu? Era a mesma coisa que dissesse assim, olha, eu não sou homossexual, não posso tratar de um homossexual porque eu não entendo da homossexualidade. Ou eu não sou negra, não posso tratar do negro porque eu não consigo entender ele, eu sou uma branquela azeda aqui. Não, se você não está preocupada com o comportamento, com o que você vê externamente, com o teu cliente está te mostrando só no externo, e se você vai muito mais lá embaixo com ele, que para mim terapia é superar camadas mesmo, você transgride, você conhece a homossexualidade, você conhece qualquer coisa, porque você vai no inconsciente do cliente. Na verdade, terapia... Desde que você esteja presente, né? Desde que você esteja com a sua bolsinha. E na verdade, olha só, eu que te falei que eu acredito que o meu conhecimento cabe nessa bolsa aí, né? E eu vou transgredindo essas paredes exatamente por saber que está dentro de mim e dentro do meu cliente, nessa ressonância, nessa possibilidade de maleabilidade e rigidez, eu posso entrar em qualquer inconsciente. Na Rússia, o Rogério também, viu o Rogério aí, ele trabalhou comigo em Teblinsk, lá na Tbilisi, lá na Geórgia nós estávamos. Então, eu posso entrar no inconsciente, eu não conheço, não sei qual é o imaginário deles. Ao mesmo tempo, eu vou abrindo o imaginário deles e entrando junto. É um convite, né? É um convite. Eu queria contar um caso também de transgressão, porque esse você vai se arrepiar. Está na hora de acabar já, Joana? Porque senão você sabe que eu vou falando. Dante, escreve pra gente aqui, dá mais de 1 hora, né? As narrativas aqui no. Não. Não dá? Então tá perto. Tá? Nós estamos em. Então eu vou contar rapidinho. Em 52 minutos. Se o Instagram terminar sozinho, ele termina em 8 minutos. Então a gente termina e dá tchau. Mas olha só, eu estava no Japão, a convite do Rubens, aí que tem um grupo maravilhoso lá. Mas eu não estava com o Rubens, eu estava com uma outra pessoa que me acompanhava. Não era o momento que o Rubens ia e ele me convidou a mim para ir no lugar dele, no Japão. E chega no meu grupo uma japonesa maior do que eu. Pense uma japonesa maior que eu. Pense uma japonesa Uau! de terno e gravata preto. Magra, 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 magra. Eu olhei para ela e falei, não vou nem olhar para essa mulher porque ela vai morrer. Ela veio aqui para morrer junto comigo, entendeu? Não vou olhar para ela. Mas aqui, né, a terapeuta interna, fazer ressonância, ela tinha acabado, ela era cliente de um dos alunos que estava lá, que a gente fazia essa supervisão ao vivo, algo que o Rubens organizou lá, muito incrível. E a gente fazia essas supervisões ao vivo. E aí ele pediu para mim, mas atenda ela para que a gente possa, para que eu possa ter uma supervisão ao vivo. Né? Isso que o Lowen tanto fazia com a gente. Ele também. pediu para você atender ou ele atender e você supervisionar? Não, eu atendesse. E ele pudesse me ver atendendo e teria uma supervisão. Né?
ao vivo. Adoro o Padre Edson. Agora eu comecei a olhar as pessoas. Mas só Tá dizendo que ele já falou que é seu fã, né? Mais ali em cima. Depois de mim, viu, Edson? Eu sou a primeira. E Edson, que era essa live foi uma supervisão. vendo a live do Edson com o Tatagiba. Muito lindo, muito lindo. Sim. Mas veja só, aí eu comecei a fazer ground, porque eu começo sempre com uma mandala. Porque eu acho que a mandala organiza o grupo. A mandala do grupo. Eu peço para o povo fazer uma roda e ficarem em roda. Esse círculo vai criando o centro do grupo, né? Porque trabalhar em grupo às vezes não é fácil. Então eu vou criando esse círculo no grupo. Isso vai se formando como uma mandala que vai me dando a história da energia do grupo, essa mandala. E aí eu dizia, todo mundo faz ground, vamos nos olhando, nos reconhecendo, aqui, etc. Ela caía. Porque ela chegou do hospital exatamente porque ela tinha uma anorexia profunda. Uma Nossa. anorexia profunda. Ela só tomava chá. E ela caía. E ela caía. E eu não conseguia trabalhar o grupo, não, Joana. O que eu ia fazer com um grupo inteiro? Era bastante. No Japão sempre é muita gente, eu tentando organizar o grupo e a dinâmica e a mandala, e ela caía. E levantava e caía. Sabe o que eu fiz? Sabe tartaruga? Macaco que leva filho nas costas. Eu fiz um convite para ela vir para as minhas costas. Ela pôs as mãos aqui, as mãos na minha cintura, e eu passei 3 dias com ela nas minhas costas. Onde eu ia, ela estava nas minhas costas. Foi a única oportunidade, a minha criatividade de dizer, eu tenho que trabalhar. Eu preciso trabalhar, né? E aí eu andava com ela, comigo, o tempo inteiro, e eu ia dando aula com ela agarrada em mim. Aí na hora de dar aula, e como eu entendo bastante também dessa história toda de anorexias, toda a questão da mucosa da boca, nas funções da oralidade, né? Ela tinha essa mucosa muito fechada, muito machucada, ela não podia nem abrir a boca, entende? Ela tinha aqui toda uma questão que ela não conseguia ter essa extensão. Eu falei, como eu vou trabalhar? Porque aí, na verdade, quando eu fui entrando em contato com ela, Joana, eu fui fazendo profunda ressonância com esta mulher, né? E aí eu pensei, eu tenho que trabalhar de alguma forma. E isso veio da bioenergética, que o Loen trabalhava com a mão dele aqui na gente, né? Aí eu falei, então, fiquei em frente a ela, o terapeuta dela de costa, dando suporte nas costas. Eu pegava a saliva da minha boca, fazia assim, e colocava na boca dela. Uau. Com a intimidade da amamentação, do gosto, do cheiro. E eu passava ainda um pouco a mão aqui. Claro que na hora que eu assim, passei na boca, ela fez, né? Ela teve todo esse enjoo. E aí ela queria vomitar. Mas eu continuei devagar, indo assim, passando a mão com saliva, Joana, com saliva, porque ela tinha que ir aos infernos. Profundamente, uma mulher anoréxica saindo de um hospital, né? Tinha que ir aos infernos. Sabe o que aconteceu? Ela começou a passar a mão na saliva dela e a passar na minha boca. E a gente ficou. Ela Ficou. passava em mim, eu passava nela, e eu sentia neste momento que eu estava amamentando ela. Segurem meu queixo, minha gente. Tá mulher demais. Ela estava amamentando ela, mas amamentando com gosto, com cheiro, com mais profundo que uma mãe dá de amamentação. Tânia Né? tá dizendo aqui, né? Você dando o próprio corpo, lambendo a cria, né? O Exatamente, grau, dando o grau. exatamente. Aí eu pedi para o terapeuta dela trazer uma laranja que eles tinham lá. E quando ela abriu a boca, eu pus uma gota de laranja, de novo, né? Anoréxica, gente. Anoréxica psicótica, não anoréxica, que nem a gente é, né?
Anorexica é assim, aí eu parei a laranja, e aí de novo eu fui muito devagar, espremendo gotas de laranja, e ela foi aceitando. E ela foi engolindo. Essa é uma das sessões, porque eu estou escrevendo um livro sobre essas sessões que romperam as quatro paredes. Cadê a fila, minha gente? Lianezinho que tá fazendo um livro! Por isso que eu acho forte isso que você me convidou agora, né? Porque, na verdade, eu vou escrever justo esses casos clínicos e falar a teoria disso aí. Mas veja bem, né? A hora que ela aceitou a laranja, Joana, eu tive um alívio, uma alegria, né? Aí ela foi aceitando, e ela à noite saiu com a gente e comeu tofu. Conseguiu comer o tofu. Uhum. Sentada no meio do terapeuta dela e de mim, ela comeu um tofu. Mas é claro que eu não sou nem um pouco, né? Não é mágico isso aí, é essa abertura profunda quando você está junto com o outro, né? Você faz essa abertura de compaixão muito grande. Na verdade, ela morreu. Ela morreu de anorexia, de pneumonia, porque ela já estava muito, sabe? Muito machucada mesmo, né? Ela estava muito machucada. Então essa foi uma outra transgressão, não só das paredes, mas uma transgressão de contato, entendeu? E eu acho que se E você de sabe cultura também, né? cultura, Japão, a cultura ela é assim totalmente diferente, exatamente. No dia mas seguinte, uma coisa que é universal, né? Embora nós a vivamos amamentação, né? A isso, amamentação. isso é universal a vontade de comer, a vontade e a amamentação não significa só comer, significa amor também, né? Receber amor significa Exatamente. É isso mesmo que o Rogério está dizendo. Foi uma reconstrução dessa unidade, mas com o mais profundo do sistema perceptivo, né? Cheiro, gosto. No dia seguinte, ela me trouxe um desenho maravilhoso. Eram dois seios grandes e um bebê assim bem pequenininho no meio dos seios. Eu vou que amor, procurar no livro. que amor. Mas ela morreu. Como o cara que tocou, que cantou lá, mas morreu muitos anos depois. Ela não, ela morreu um ano depois porque ela já estava muito machucada, né? Muito machucada. É porque, na verdade, não seria em pouco. E aí, isso também é uma questão bem importante, né? Não É, seria essa ação ali pontual, e aí também é uma nossa, eu refletir, né? Lianezinho, que preciso, Joana. não é a salvadora da pátria, né? Eu, Não, terapeuta, não sou a salvadora da pátria. Existem coisas que não dependem, né, da gente. não, que não é mágico. Eu acho até que eu faço muita magia. Tá aqui a minha Todo mundo acha que você faz uma... grande Pavese. Eu amo essa mulher. Foi a mulher que me ajudou a construir o Instituto de Análise Energética de São Paulo. Pavese, que bom te ver. A mulher arrasta a multidão. Então, dizendo aqui que já está esgotado já a primeira remessa do livro. Wallace, eu espero que você me dê o nome para o livro, porque o que me veio na cabeça foi passaporte número 8, porque eu tenho 8 passaportes vencidos. Ah, gostei, gostei, gostei. Entendeu? Mas não sei, não sei. Joana, eu tenho a impressão que a gente está acabando, daqui a pouco isso aqui cai, né? Olha, eu vou fazer o seguinte: como todo mundo te ama e te ouviria todinha, inclusive eu, né? Vamos fechando, né? Vamos voltando para a bolsinha, as quatro paredes, né? Faz as tuas. Na verdade, eu tenho uma pergunta que eu acho muito importante, que essa pessoa me fez pela tarde, não pôde estar aqui, né? Maíra Trajano, que é Oh, da mas eu, Natal e Bioenergética Natal. Ela me pediu, né, como ela é coordenadora da pasta de psicologia do grupo Movimenta Mulheres RN, que é um grupo que está sendo formado, né, com o intuito de pensar políticas públicas, intervenções eficazes, intervenções em relação à igualdade das mulheres. E ela é responsável pela pasta de psicologia e eu estou lá junto com ela, né? Ela me pediu para perguntar para você, porque ela está com essa ideia, nós estamos com essa ideia de trabalhar os homens que acometem a violência contra a mulher. E ela
ela te pediu, porque ela vai ver depois a narrativa, né? O que é que a mestra Liane Zink sugere que a gente possa fazer com esse trabalho, né? Para os homens? Gente, em 2 minutos aqui, fala assim. Olha só, Maíra, gosto muito de você. Estou até super disposta a conversar com você e a Joana e trocar ideias sobre isso, porque eu te disse também uma vez que eu trabalhei com as prostitutas do Pelourinho, né? E uma forma de fazer contato com as prostitutas, porque não é fácil trabalhar. Eu trabalhei muito no social, trabalhei com as mulheres catadoras de comida do SEASA. É, veja só, a gente tem que arranjar um objeto transicional que chame atenção e que dê certo. Que elas queiram, que eles ou que elas queiram fazer nesse objeto transicional uma ponte com você, entendeu, Joana? Se você não tiver, você não atinge ninguém. Porque, na verdade, adorei também a iniciativa de vocês, podemos conversar, entendeu? Para mim, com as questões das prostitutas do Pelourinho, foram batons, sombras de olho. Eu levei uma caixa cheia disso, elas foram se chegando. E na medida que elas foram pintando os lábios, passando as sombras, e elas foram se interessando de olhar para mim e de saber quem eu era, entendeu? E aí elas foram sentando com os espelhos, se pintando, e a gente conseguiu falar da mãe, do pai, de todo mundo, entendeu? Mas para mim a coisa mais importante, e com as catadoras de papel. Vocês estão. Ah, agora voltou. O áudio falhou um pouquinho, mas voltou. As catadoras de comida do SEASA, foi trabalhar com elas através, elas traziam, olha, traziam objetos, traziam coisas da casa delas, e que eu, então, ia na curiosidade de olhar o que elas traziam, o que elas tinham em casa, e isso foi o objeto transicional entre a gente. Objeto transicional é a primeira coisa que vocês têm que pensar, o que vai chamar a atenção para vocês estarem com eles. Mas podemos conversar. O dia que você quiser, você me acessa, chama a Maíra, que eu gosto muito dela. Beijo, Maíra. Vocês ouviram? Liane disse que o dia que ela quiser, que eu quiser, eu posso chamar ela. Você é encantadora, Liane. Joana. Uma pessoa perguntou, e eu quero, né, dar essa oportunidade de você falar isso, só para fechar, vou fechar com essa pergunta aqui, que lá no início da conversa, a pessoa que eu fui colocando as perguntas aqui para seguir uma linha que a gente não se perdesse. E aí uma pessoa, não sei se a pessoa ainda está aqui, mas perguntou que caminho, aliás, que conselho você dá, que caminho, que conselho você dá para quem quer iniciar a trabalhar com a psicoterapia corporal? Primeiro, fazer formação. Vai para a bioenergética onde você quiser, porque todos os institutos de bioenergética do Brasil são muito, muito bons. Tem lugar, tem institutos que você vai sentir melhor aqui ou melhor ali. Faça esta formação, porque nas próprias formações você vai ter a possibilidade de ter na clínica social, uma aprendizagem da prática ali na hora. Nós temos uma clínica social, que é uma clínica escola, o Libertas também tem, as outras escolas também têm. Então, Libertas, Ligares, Sobar, Lumen. Todos esses podem ir lá e começar o teu treinamento. Não tem outra coisa, é o treinamento. Olha, eu acho que nós estamos terminando, e o Dante falou, e eu quero convidá-los com muita emoção, porque a gente está sendo bastante cuidadosa na organização da pré-conferência de análise bioenergética, que vai ser 15, 16, 17 de outubro, pré-conferência no Zoom. Por favor, venham, vamos dar força vibrar, vamos dar força à bioenergética do Brasil, porque a gente vai fazer no Brasil. E é o que o Dante está dizendo, quem vai estar lá, que eu sou apaixonada por ele, é o Christian Dunker. Então vamos lá, o Lumen com certeza, eu falei. Gratidão, Joana, adorei estar com você. Olha,
Eu fui que fui, me soltei aqui Eu tô bem quentinha aqui. Tô e fui super feliz. contando essas loucuras da minha vida e essas loucuras que é sair das quatro paredes. O que significa sair das quatro paredes, na verdade, que eu quero deixar aqui para ir embora, né? Seja criativa, pelo amor de Deus, seja criativa. Vai aonde a tua criatividade te levar. Saia das coisas pequenininhas, saia do apertado, do livro disse que, e seja criativa. O Edson que está aqui falando, ele é extremamente criativo. E é a partir da experiência da gente mesmo, né, Joana? A partir da experiência da gente que a gente vai se deixando ir fora das quatro paredes e dentro das quatro paredes. Muito bom. Sempre fui fã Beijo. declarada. Para mim foi um imenso prazer e honra como uma bebê na psicologia corporal que sou, né? Só tenho 5 anos de formada e iniciando essa trajetória nas formações, né? E já podendo ter acesso a pessoas como você, como Jaime, como Isso, Grace, Ju. são Odila que estava aqui, Rubens Ah, Kidner, Ana Silvia, assim, Odila, minha já grande parceira. aí, ó, para mim, sinceramente, é muito obrigada. O meu muito obrigada. Jaime foi que me apelidou de mulher alada. E disseram encantadora alada. Também disseram. É Então, uma, assim, meu muito obrigada, Liane, uma por delícia. você, Uma por delícia. sua coragem, né? Por você batalhar tanto pela psicologia corporal. E eu sei que você está aí, né? Tivemos esse momento com mais de 52 pessoas te reconhecem e te honram. Então, Obrigada. muito obrigada. Obrigada, Tânia. Que bom ver a Tânia também. Obrigada, Joana. Obrigada. Muito legal, Dante, Ana Silvia, Jaime, Odila, todo mundo. Nossa. Todo mundo te prestigia, os mestres todos aqui, muito bom. E isso, né, para finalizar mesmo, porque senão a gente fica, é além das quatro paredes. Eu aqui no Rio Grande do Norte, Lianezinho, você tá onde, Liane? Mila, que delícia ver você aí. Mila, adoro. Eu aqui no Rio Grande do Norte e Lianezinho que tá onde? São Paulo, é? Eu só estou em São Paulo. Estou em Em São São Paulo. Paulo. Isso é além das quatro paredes. Então, muito obrigada, viu? Muito obrigada às pessoas que compareceram aqui. Antes de terminar, eu queria dizer uma coisa, que a gente hoje em dia está fazendo a clínica da possibilidades. É o que é possível fazer. E uma coisa importante que eu acho, porque o Clubhouse falou e algumas coisas eu não concordo, que é assim, a tela é a nossa pele. A tela, essa telinha que nós estamos, é a nossa pele. Então pense, a nossa pele atualmente, eu senti a tua pele, Joana, aqui nessa telinha, entendeu? Então essa tela cria pele também. Ela cria esse contato profundo, sabe? E a gente está fazendo a clínica do possível. No banheiro, no carro, na No rua, carro. aonde seja, nós estamos aqui na clínica do possível. Criando pele. A gente está criando pele. E a tela cria. Eu senti a tua pele. Eu senti a pele de todo mundo que estava aí, das pessoas que eu amo muito que entraram aqui. Então, vamos para Jaime frente. colocou pele e tela. Exatamente, Jaime. Exatamente. A gente não deixou a pele, a gente criou uma pele entre eu e você que eu senti você. E Um eu beijo. aqui, e eu aqui super nervosa, empolgada de entrevistar você. Muito obrigada a todos. Obrigada. Um beijo a Obrigada, todos. Liane. Obrigada, obrigada. Natal te espera, viu? Venha tomar banho de praia. É. Um Tchau, querida. beijo, boa Obrigada noite. pelo convite. Tchau a todos. É exatamente isso, Tânia. A tela é nossa pele. Exatamente isso que eu tenho pensado. Preciso falar sobre isso. Beijo, tchau.